quando você choca a serpente do fascismo, você imagina que você vai ter controle dela. É uma cobrinha, né? Uma serpentezinha, uma minhoquinha, assim. Só que ela cresce, né? Ela cresce e ela tem fome. Então, a serpente do fascismo come tudo ao redor. E eu odeio traçar paralelos com Hitler. Aliás, o Monark teve sentado aqui, então talvez eu esteja inspirado Nessa nisso. cadeira aí, melhor você passou... Eu odeio fazer paralelos com mas quando Hitler ascendeu politicamente na Alemanha, tinha o apoio do establishment político alemão. Né? As pessoas falam, não, a gente vai conseguir controlar Hitler. Ele é só um soldadinho, né, tipo da Primeira Guerra. A gente tem total controle sobre ele. O Bolsonaro é um bandidinho do Centrão. Um deputadinho. O tamanho da envergadura dele é essa. Como tem vários lá, inclusive, que estão lá reeleitos há 500 anos. E aí, obviamente, você acha que os grandes veículos de comunicação hegemônica do Brasil, que tinham interesse econômico, e aí nem é o interesse... Acho que eles não são fascistas, contra os direitos LGBT e tal, contra os direitos dos negros, das mulheres. Acho que eles são só neoliberais. Assim como a Faria Lima, né? Assim como o capital financeiro. Eles não têm interesse muito na pauta de costumes. Né? Eles são até, acho que, liberais dos costumes. São progressistas nos costumes e liberais na economia. E aí você acha que esse pessoal do PSDB, do MDB, falou, não, você acha que o Bolsonaro vai... A gente vai dobrar o Bolsonaro ao contrário. Bota o cara lá, ele fica lá 4 anos. Subestimaram. É óbvio, porque o Bolsonaro é um bandidinho do Centrão. Tem uma capacidade cognitiva muito reduzida. Ele não consegue completar um discurso. Você já viu um discurso de meia hora do Bolsonaro? Possível. Não existe. São 3 palavras. Deram 5 minutos para ele na ONU, no primeiro discurso que ele fez, que o Brasil tradicionalmente abre esse dia da ONU, né, o Conselho Geral da ONU. Ele usou 2 minutos. Ele não tem capacidade cognitiva. Mas ele é cercado de muita gente inteligente. Muita gente que sabe manobrá-lo e faz com que ele... Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, que é muito inteligente. Né? O uso da inteligência, né, pode ser para o bem ou para o mal, mas o Valdemar é muito inteligente politicamente. Consegue manobrar o Bolsonaro. E eu acho que esse establishment político, midiático, do capital, do mercado financeiro, falou, não, a gente tem total controle sobre o Bolsonaro. O que... O Bolsonaro é incontrolável. O Bolsonaro é uma força da natureza no sentido mais estrito da palavra. Ele é uma entidade política fascista, de extrema-direita. Uhum. E isso fez com que ele governasse do jeito que ele quisesse. Né? A imprensa hegemônica teve uma dificuldade enorme de ler o Bolsonaro como ele era. O cara disse, não foi em 2016, 2017, o cara disse em 2009... que o erro da ditadura foi não ter matado 30 mil pessoas, que tinha que ter dado um tiro na cabeça do Fernando Henrique. Uhum. É deputado federal. O cara disse, no discurso de golpe da presidenta Dilma, na sessão que sacramentou o golpe, que o voto dele era uma homenagem a Carlos Brilhante Ustra, um dos piores torturadores da nossa ditadura. Da ditadura civil-militar que o Brasil passou. Se esse sujeito tivesse saído algemado da Câmara dos Deputados ao terminar o discurso... A gente não estaria passando por isso. Se a imprensa hegemônica, em sua maioria, tivesse tratado o Bolsonaro como ele era a vida inteira, e isso tem uma coisa que a gente não pode dizer do Bolsonaro, que ele mente sobre o que ele pensa, que ele é dissimulado, que ele tinha um projeto político e apresentou outro. Não é verdade. O Bolsonaro sempre foi isso. Os 4 anos dele são um reflexo do que ele foi nos últimos 30. Fascista, machista, homofóbico, racista, genocida, um ódio a pessoas pobres, um ódio às minorias sociais, com ódio à democracia. Isso é o Bolsonaro. Só que a imprensa hegemônica, e eu acho que ela se explica muito no editorial do Estadão. O editorial do Estadão, que será lembrado daqui 200 anos, uma escolha muito difícil, acho que é o resumo do que a imprensa hegemônica, o establishment, todo mundo... o Bolsonaro é difícil, né? Então, mas... O PT não dá. Mas o Bolsonaro é difícil. O Bolsonaro não é difícil. O Bolsonaro era impossível. Não havia possibilidade estatística, eu acho, do Bolsonaro ser um bom presidente do Brasil. Porque ele nunca foi bom em nada. Ele não é bom pai, não é bom militar, não é bom marido, não é bom deputado federal, não foi bom vereador no Rio de Janeiro. Ele foi péssimo em tudo. E tem pessoas da direita política, que são muito boas no que fazem. Teoricamente, politicamente, sabem debater o Brasil, mesmo
que é de um viés econômico, ideológico, que eu não concorde. Bolsonaro nunca foi bom em nada. O Bolsonaro sempre foi uma tragédia cognitiva, política, como ser humano. Né? Ele é uma falha como ser humano. A imprensa hegemônica achou por bem dizer que era uma escolha muito difícil. De não tratá-lo como um fascista, que ele sempre foi. E a partir daí, você tem o cara derrotando a imprensa hegemônica, né? Porque ele construiu, como toda a extrema-direita no mundo, um discurso anti-mídia, né? Anti-veículos de comunicação, atacou de todas as formas possíveis os veículos de comunicação. Acho que só não foi para as vias de fato da censura, porque não teve clima político, nem precisou, porque ele governou com muita tranquilidade, né? Sem ser ameaçado o tempo todo. E aí, em alguns momentos, a imprensa hegemônica falou, peraí, então... Acho que alguns limites estão sendo ultrapassados. Assim. Ele estava entregando o projeto econômico, viu? Isso é uma coisa importante ser dita. O projeto econômico neoliberal que ele prometeu, que ele entregou lá para Paulo Guedes, né? Tinha várias áreas do governo. Né? A área militar, a área dos malucos, né? Que era a Damares, o Abraham Weintraub e tal. E tinha a ala do Paulo Guedes, né? A ala econômica. Essa ala ele entregou para o mercado financeiro. O mercado estava indo muito bem. Privatização, reformas antitrabalhadores. Só que aí, em algum momento, eles entenderam que as linhas estavam sendo cruzadas e que não valia, e que mais 4 anos de Bolsonaro não se sabia aonde ele chegaria. Porque a gente não sabe. O tempo todo ele forçou as 4 linhas da democracia. O tempo todo. Para ver onde ela rompia. Ele foi empurrando. E aí, quando dava muito ruim, ele voltava atrás. Mas ele ia empurrando. E aí as pessoas falaram, olha... O que efetivamente ele vai fazer se ele ganhar? Ele ganha e fala, olha, eu tenho o comando do Exército, o STF está roubando o país, eu vou fechar o STF. O que impede o Bolsonaro de fazer isso? Se ele fosse eleito com 60% dos votos? Nada. A imprensa hegemônica falou, peraí, então acho que ele pode mandar fechar a Globo, fechar a Band, fechar a Record. A Record não, mas fechar a Globo, fechar a Band. Muito menos a Jovem Pan. Mas, né, assim, ele pode tomar medidas efetivamente antidemocráticas, prender os adversários políticos, execuções, que mais ou menos o que acontece lá em outros estados autoritários, como Questão de tempo. a Nicarágua agora.